Saúdo, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Já de antemão queria agradecer a todos os inscritos no canal Cristo Salva. E aqui eu trago uma mensagem da parte de Deus que se encontra em Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Só até aqui, glória a Deus. Meus amados, aqui em Filipenses, quando o apóstolo Paulo ele escreve a Filipenses, ele traz para ali aos filipenses uma forma simples, dizendo para eles que eles não devem ficar ansiosos ou inquietos. O apóstolo Paulo ele escreveu essas palavras enquanto estava preso, mostrando que a paz ensinada por Deus não depende das circunstâncias externas. Você vê que Paulo, mesmo ele estando preso, ele estava escrevendo uma carta de, vamos dizer, até de consolação a Filipenses. Porque mesmo ele, nessa circunstância que ele estava preso, mas para nós, essa circunstância que ele estava, mostra que em qualquer situação, Deus, ele continua conosco. E nós aqui, Paulo, ele mostra para a gente que nós devemos depender de Deus em todos os momentos. Mas Paulo aqui também, quando ele escreve também a Filipenses, ele mostra para o povo ali que também devemos ter uma confiança no Senhor. Não basta só saber quem é o Senhor que nós servimos. Nós temos que confiar também. É o que o Paulo o que o Paulo estava falando ali quando estava escrevendo esta carta. Quando Paulo diz: não estejais ansiosos, ele não está ignorando as dificuldades humanas, mas ensinando que o cristão não deve viver dominado pela aflição, pelo medo e pelo desespero. A ansiedade excessiva tenta tirar do coração a confiança em Deus, fazendo a pessoa carregar sozinha pesos que deveriam ser entregues ao Senhor. Olha o que é que ele estava querendo dizer. Estava falando de ansiedade. Estava falando de problemas, aflições, medo, que ali as pessoas tinham. Mas ele estava dizendo, olha, ora, clama, fala com o Senhor, Deus ele ainda responde. Por isso o texto continua ensinando que em tudo pela oração e súplica, com ação de graças. É o que eu estou acabando de dizer. Aqui Paulo ele ensina para nós que mesmo diante das circunstâncias que possamos passar, de problemas, de aflições, mas devemos orar, devemos suplicar ao Senhor. Porque Deus ele ainda ouve nossas petições. Aqui em Filipenses, a Bíblia, ela mostra que a resposta para a ansiedade não é apenas tentar controlar os problemas, mas levar tudo diante em oração. A palavra ensina isso, devemos orar de dia e de noite. Então devemos também saber que o Senhor, ele deseja que os seus filhos dependam dele, e reconhecendo que ele cuida de
cada detalhe da nossa vida. Você sabia disso? Deus ele cuida. Irmãos, o maior testemunho é você estar me vendo aí, eu gravando esse vídeo e você me vendo. Você está vivo. Deus está cuidando de você, está cuidando de mim. Irmão, a gente ter Deus não tem mais problema não. Tem muita gente que pensa, até já me perguntaram, irmão, vai continuar tendo problemas. Mas só que os problemas que nós temos, eles são revestidos com o poder de Deus. Porque Deus ele dá a direção, ele dá o fortalecimento e ele dá o escape. Nós temos exemplos, biblicamente. A viúva de Sarepta, né? É um exemplo. Deus faz milagre. E vários milagres. O que eu quero dizer para você, que nós enfrentamos hoje, principalmente, que a gente vê muito por aí, as pessoas com crise de ansiedade, muitos com depressão, mas precisamos entender que o Senhor, Ele ainda cuida de nós. Ou seja, devemos orar, suplicar e pedir direção ao Senhor. Claro, existem os médicos, porque é bíblico. Deus deu o dom a cada um, para cada um cuidar e cultivar o que tem na terra. Então, quando Deus dá o dom da medicina, é para cuidar daquela pessoa também que está, vamos dizer, precisando de ajuda. Agora, o que eu estou querendo dizer, que nós temos que confiar em Deus também. Diante dos problemas que podemos enfrentar e que possa aparecer ou que aparece na nossa vida, temos que orar, temos que agradecer, suplicar, temos que ter essa intimidade com Deus. É isso que Paulo está falando aos filipenses. Jesus ele ensinou também isso em Bíblia Sagrada, quando disse para não andarmos inquietos ao amanhã, porque o Pai Celestial sabe de tudo o que precisamos. Jesus ele fala isso. E a ansiedade faz o homem olhar apenas para os problemas, mas enquanto a fé faz olhar para o cuidado e a soberania de Deus. Olha aí, o que eu quero dizer, que muitas vezes a gente só se vê a ansiedade, a gente só vê problemas, a gente só vê a tribulação. Mas eu te pergunto, você que é cristão, nós temos que olhar para a nossa fé, o cuidado de Deus e a soberania de Deus que Ele ainda tem conosco. Então devemos ter essa fé. O versículo ainda revela que a gratidão é uma arma espiritual contra a inquietação, contra a ansiedade, pois quando alguém agradece e reconhece que Deus continua sendo fiel, mesmo em meio às lutas, quando a gente reconhece e tem essa gratidão, Deus fala conosco, porque nós estamos ali, mesmo diante do problema, mas confiando no Senhor. Mas aqui, Paulo ele fala em seguida e declara a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo, ele fala isso. Essa paz é apenas a ausência de problema, mas uma segurança introduzida pelo Espírito Santo de Deus. É isso que ele está falando. Que muitas vezes essa ansiedade, essa inquietação, ela tira a paz da gente. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus realmente em nossos corações, nós na verdade temos um equilíbrio. Esse equilíbrio é o quê? O fortalecimento espiritual.
Deus está no controle, Deus está no comando, Deus vai dar a direção, Deus vai fazer o milagre. Mas temos que confiar. É difícil muitas vezes, irmão. Eu sempre costumo dizer que a fé, ela é difícil de a gente exercer. É difícil. Porque nós vivemos no mundo. E às vezes o mundo ele nos mostra algo diferente. Mas o nosso mundo não é esse. O nosso mundo é o mundo que Deus tem guardado para nós, que é o reino de Deus. E para isso temos que ter fé. Temos que ter esperança. E que nós temos que passar o que for, dependendo da circunstância, orando ao Senhor e suplicando para Ele dar direção, para resolver os problemas. Mesmo em tempos difíceis, meus amados, Deus pode fortalecer o coração daquele que confia nele. Devemos exercer essa confiança. Se eu confio no Senhor, o que é que eu vou temer? A palavra diz isso. Portanto, esse versículo ensina que o cristão deve trocar a ansiedade pela oração. É o que eu estou acabando de dizer. Nós temos que trocar essa ansiedade, é a oração. O medo pela confiança e a inquietação pela paz vem de Deus. A gente só vai combater isso se a gente tiver o Espírito Santo de Deus. É que a gente vai combater essa inquietação, a ansiedade. Mas, eu sempre repito, a medicina também faz parte do projeto de Deus. Né? Eu estou falando aqui pelo lado espiritual, não esqueçam disso. Né? Mas a medicina ela é um complemento, né, também do ser humano. Deus deixou os médicos aí também para tratar das pessoas. Faz parte também. Os médicos também fazem parte também da, vamos dizer assim, da graça que Deus deu à sabedoria do homem para cuidar das pessoas. Não é isso? Mas voltando ao assunto, voltando para o lado espiritual, nós temos que entender que temos que saber que nenhum problema é maior do que o cuidado do Senhor sobre aquele que nele espera. O que é que eu quero dizer? Irmão, não existe problema grande, irmão. Não existe. O que eu quero te dizer, nessa mensagem aqui, que nós lemos, Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz, né? Aqui ele diz, Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz, fala para mim e para você, ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Olha aí, o que é que eu quero dizer? Que não tem problema maior ou grande que Deus não possa resolver. Deus ele resolve, mas para isso devemos ter fé, temos que ter confiança, temos que ter gratidão ao Senhor, porque a maior vitória que Ele te dá todos os dias, sabe o que é? A vida. E a palavra de Deus fala sobre isso. Todos louvem quem tiver fôlego da vida. Olha aí que coisa linda. É o maior milagre, é a maior prova que Deus ele está conosco. E que não existe problema maior que Deus não possa dar direção e resolver. Mas para isso, temos que, como povo de Deus, temos que orar e confiar e acreditar que Deus, ele vai resolver. Amém? Então, não
fique inquieto, não fique ansioso, porque o dia da manhã pertence a Deus, e Deus ele está comigo e está contigo. Amém? Palavra de Deus é só até aqui, um forte abraço e até o próximo encontro. A paz do Senhor Jesus.